Galera, bem-vindos a mais uma aula de português comigo, professor Giordano. E hoje vamos começar a falar de morfologia. Vamos fazer uma breve introdução nesse assunto que é muito importante para entendermos como é que tudo funciona na língua portuguesa. Então, para a gente começar, vamos ler isso daí. Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras. Assim compreendemos melhor o significado de cada uma delas. Então, muita gente pensa que é só chegar e começar a morfologia e já ir direto para estudar substantivo, artigo, adjetivo. Mas como essas classes surgiram? O que faz cada uma delas ser diferente da outra? Como ocorre essa mudança? A aula de hoje, o objetivo é esse. E para começar, nós temos aí os morfemas. Quem são eles? São as unidades mínimas de caráter significativo. Eles são divididos em raiz, radical e tema, afixos, vogal de ligação, consoante de ligação. Vamos estudar hoje esses 3 pontos sobre os morfemas. Para começar, raiz e radical. Ambos trabalham a árvore genealógica da nossa língua. Como é que as palavras, de onde elas vieram? Não vamos esquecer que o português ele é derivado do português de Portugal, que esse português de Portugal passou por uma evolução, visto que ele era trabalhado como galego-português no século XVI. E muito antes disso havia o latim. Então, é desse latim que surgem muitas palavras da nossa língua. E nós temos aí, por exemplo, at. Nós temos 3 exemplos com essa raiz at, que eu posso acrescentar uma letra ou duas e mudar não só o seu significado, como sua significação. Ok? Lembrando, significante, significado. A raiz concentra na significação, ou seja, aquilo que você ouve, como você ouve e o que você entende disso. E o radical trabalha mais o significado, né? Qual é o sentido que essa palavra vai fazer para você. Continuando, também temos os afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Eles auxiliam o radical a dar um sentido para a palavra, ou às vezes, muitas das vezes, melhor dizendo, criar uma palavra que tenha sentido. Às vezes só o radical, ou só o prefixo, ou só o sufixo não são suficientes. Então você precisa acrescentar uma nova variável, né, um afixo, que possa fazer essa palavra derivada ter sentido. Depois nós vemos as desinências. São os elementos terminais indicativos das flexões das palavras. Ou seja, terminais é aquilo que está no fim. Então essas desinências elas podem ser nominais, que vão trabalhar as flexões de gênero, ou seja, trabalhar masculino ou feminino, assim como trabalhar também o número singular e plural das frases, das palavras, desculpe. Também temos as desinências verbais. Essas, no caso, são aquelas que fazem muita gente, desde criança até já no final do ensino médio, ainda não saber conjugar um verbo. E quando a gente fala em conjugar o verbo, nós lembramos que tem os pronomes e cada uma dessas pessoas, que são 6, nos dão ideia de singular e de plural, ou seja, de número, assim como de gênero também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, cada uma dessas pessoas, cada um desses tipos de sujeito vai implicar numa flexão diferente do verbo, que vai fazê-lo ser interpretado em tempo, em modo, em número e pessoa. E as desinências verbais são aquelas que vão nos auxiliar a compreender melhor esse assunto. Ainda falando de verbo, né, outra coisa que faz ele ser melhor estudado é quando a gente sabe de onde é a origem dele quanto à conjugação. Nós devemos lembrar que um verbo ele tem 3 tipos de conjugação: primeira, segunda e terceira. A vogal temática é aquela que vai trabalhar justamente isso, essa terminação. Okay? Então nós temos vogal A, vogal E vogal I. Como vemos nos exemplos: busca, romper, proibir, estudar, comer, sorrir,
são verbos de acordo com suas terminações, e isso vai indicar as conjugações a que eles pertencem. Além disso, nós também temos o tema. Quem é o tema? Ele é um grupo formado pelo radical mais a vogal temática. É ele que vai nos dar uma noção melhor de sentido e também, às vezes, da conjugação de um verbo no tempo verbal, como a gente vê nos exemplos aqui em cima. E temos também a vogal e a consoante de ligação. Elas, no caso, vão fazer o quê? Elas vão nos dar uma ideia de palavras que, se eu juntar um termo com outro termo, ao fazer esse processo de junção, nós vamos perceber que ela fica meio feia, não soa bem, não dá para entender. Existe alguns constrangimentos ou estranhamentos quando você fala essa palavra ou escreve. Então, normalmente a vogal e a consoante de ligação elas vêm fazer esse elo, né, para que a palavra soe melhor, tenha uma pronúncia melhor, uma característica estética melhor na apresentação da palavra. Como a gente vê aí em gasômetro, alvinegro, tecnocracia, paulada. A gente repara que existe o radical e existe um sufixo que ainda não vai fazer o pleno sentido. Então ele vai precisar ou de uma vogal ou de uma consoante para poder melhorar o sentido dessa palavra. E aí vamos fazer uma prática do que a gente viu nessa videoaula. Eis que aqui se evidencia o refrão da música Cabelo, de Jorge Benjó e Arnaldo Antunes. Com base na análise deste, procure responder o que se pede. Temos esse trecho aí e olha o que pede lá embaixo. Entre os elementos que formam a estrutura de uma palavra, há um elemento comum a vários vocábulos, denominado de radical. Identifique no fragmento em questão. Então, é bem fácil essa questão aí, mas tem muita gente que se abala ou por nervosismo essa questão que pode cair em vestibular, porque se esqueceu do que é o radical. Então, o radical, lembrando, é aquela base, né, aquele DNA da palavra, aquilo que você não tem como esquecer, porque ele é a base da palavra e dos seus derivados, é a forma primitiva da palavra. E aí nós temos cabel. Cabel vem a ser o radical que você vai encontrar em todas as palavras aqui presentes nesse contexto. Agora eu vou passar para vocês duas atividades. Essas duas atividades vocês vão fazer no seu caderno e me entregar, ou se der tempo nessa aula, ou na próxima. Então vocês têm aí, essa daqui é de múltipla escolha, em que vocês têm 5 alternativas, uma logicamente está correta, só que no caderno de vocês eu não quero somente o gabarito da questão que está correta, eu quero saber por que as outras estão incorretas, eu quero a explicação de cada uma dessas alternativas, ok? E para terminar, a segunda atividade, são só duas. Baseando-se nas formas verbais em evidência, retrate acerca dos elementos que as integram, tendo em vista o processo de estruturação das palavras. Veja o exemplo e tente com mais outras. Então, nós temos aí como exemplo a palavra estudávamos. E aí eu fiz uma divisão de todos os itens que compõem essa palavra, né? Desinências, vogal temática, radical. Eu quero que vocês façam a mesma coisa nessas duas continuações do mesmo verbo estudar, só que eles estão em tempo e modo diferente. Então eu gostaria que vocês fizessem isso e me entregassem numa outra aula. Ok? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.